Olá, todo mundo aí? Chegando. Pessoal, começando a entrar na live. Esperando ter alguém aqui para começar. Oba, bem-vinda, Fê. Primeirona. Muito bom. Oi, tudo bom? Bem-vinda, primeirona. Muito bom. Muito bom. Esperar o pessoal chegar um pouquinho mais. Por enquanto você está sozinha, Fê. Olha só, fazer uma live só para você. O pessoal ainda está tomando café da manhã, né? Ai, ai, ai. Assunto hoje polêmico. Raíssa, bem-vinda. Edu e os gatos. Oba, temos gatos. Juninho. Muito bom. O pessoal está começando a acordar. Nana Kelly, várias pessoas. Lena. Oi, Luísa, bem-vinda. Que bom ter vocês aqui para a gente conversar sobre coisas interessantes hoje. Vamos falar sobre preconceito. Lindeza. Larissa, bem-vinda também você. Marilyn, Miranda. Ó, várias pessoas bem interessantes hoje. Esperar mais o povo chegar para a gente começar. Oi, Enio, bem-vindo, senhor. O Enio não perde uma live minha. Eu fico morrendo de vergonha porque eu não consigo dar conta nem de saber as lives que esse moço faz. Ele faz muitas. Todas são interessantes. A sorte é que ficam salvas, né? Para as pessoas que estão em outro fuso horário. Bom dia, Deserto. Oh, muita honra ter vocês aqui hoje. Vamos ver se a gente consegue aproveitar bem o tempo de vocês. Eu não quero me estender muito, não quero aproveitar uma hora inteira, quero ser mais objetiva, mas eu penso, ou pelo menos é a minha intenção, de que o que a gente vai conversar aqui hoje seja útil para a vida, não só profissionalmente, mas também para a vida das pessoas, né? Porque a gente entendendo melhor um pouquinho como é que a gente funciona, fica mais fácil de a gente conseguir administrar melhor as coisas que a gente faz e as coisas que a gente fala, né? E aí, acho que fica tudo mais certinho. Tatiana, bem-vinda. Bastante gente chegando. Então, eu acho que eu já vou começar a fazer uma breve introdução para a gente não gastar muito tempo de vocês, porque tem muita live, tem muita gente trabalhando, tem muita gente fazendo coisas importantes, então vamos tentar aproveitar melhor o tempo. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre preconceito e como é que ele influencia na inovação. Na verdade, a gente sabe que o preconceito ele influencia em tudo, né, na nossa vida de uma maneira geral. Ele provoca injustiças. Em primeiro lugar, o preconceito é uma das maiores fontes de injustiças que a gente tem no mundo. Além disso, o preconceito dificulta a comunicação, porque você já tem uma ideia formada a respeito de algum determinado assunto, e aí você não consegue se comunicar perfeitamente com a pessoa ou com as pessoas, porque você já tem uma ideia pré-formada do que elas pensam, do que elas acham, como é que elas são. E por último, é aí o que a gente vai ver hoje, que além de todos os males que o preconceito favorece, ele também prejudica a criatividade e, por conseguinte, também prejudica a inovação. Então, o que eu vou falar aqui hoje, eu vou tentar resumir ao máximo, eu vou usar uma série de metáforas e até algumas simplificações grosseiras, mas todas elas são fundamentadas em teoria séria. Apesar de eu não ser neurocientista, eu não sou uma profissional da área de neurociência, eu sou apenas uma engenheira curiosa, mas eu passei os últimos, talvez, 10 ou 12 anos estudando sobre neurociência. Eu já resenhei vários livros, inclusive no meu blog.
economia comportamental, que é uma área bem interessante do comportamento das pessoas, e também ciência cognitiva. São 3 áreas que afetam diretamente minhas áreas de interesse, que são inovação e liderança. Então, por causa disso, eu sempre estou estudando essas áreas de neurociência, ciência cognitiva, economia comportamental, porque essas áreas impactam diretamente na inovação e impactam diretamente também na liderança. Então, por isso que eu sempre procuro estudar esses assuntos. Então, por ter estudado tanto vocês vão ver que no meu site tem muitas resenhas de livros, a gente começa a juntar as peças dos vários livros e chegar a algumas conclusões interessantes que podem ajudar a gente na vida da gente. Então, vamos ver como é que o nosso cérebro funciona. Ele é estruturado para ser preconceituoso. Isso aí é uma coisa chata de se ouvir, desagradável, não justifica o fato de a gente se comportar de maneira preconceituosa, mas a gente precisa entender como é que o nosso cérebro funciona e por que a gente é assim, e como é que a gente pode modificar isso. Então, basicamente, o cérebro é a parte do corpo que mais gasta energia. Se vocês já pensaram que uma pessoa que está em estado de coma, dormindo, ela ainda precisa continuar comendo para as funções vitais dela? E tudo que ela usa para se alimentar, 20 a 25% é usado só para manter o cérebro funcionando, mesmo que ela não esteja pensando, mesmo que ela não esteja acordada. Mesmo assim, o cérebro demanda muita energia. É 1/4 da energia que a gente consome todo dia vai para o cérebro funcionar. Porque ele é uma estrutura muito complexa. Dos nossos órgãos todos, ele é a estrutura mais complexa. Então, como é que ele funciona? E aí, o que ele faz? Ele teve que, ao longo da nossa evolução, desenvolver mecanismos e estruturas para otimizar esse funcionamento. No começo, eu pensava que ele usava essas estruturas para economizar energia. Inclusive, tem vários livros sobre neurociência, de neurocientistas, que dizem que o cérebro otimiza as funções dele para economizar energia. Mas a doutora Carla Tiepo, que é uma neurocientista brasileira e foi o livro dela está resenhado lá, é uma viagem pelo cérebro, é bem interessante, eu recomendo. Ela explica que não é bem assim, porque o gasto de energia do cérebro ele é mais ou menos constante, seja eu pensando muito ou pensando pouco, não varia muito. Então, por que o cérebro tenta otimizar tanto as nossas funções? Porque ele precisa ser rápido. Porque se ele ficar pensando muito, o predador vem e me come. Então, desde a época da pré-história, onde eu tinha inimigos naturais e, enfim, toda a evolução do nosso cérebro, eu preciso ter respostas muito rápidas. Então, eu não posso ficar me enrolando aqui, processando todas as coisas que chegam na minha mente. Então, o cérebro, ele não vê o mundo como a gente pensa que ele vê. E tem uma metáfora de um neurocientista, eu acho que é esse aqui, The Brain, do David Eagleman, que ele diz que o cérebro é como se ele estivesse dentro de um trailer e ele viaja pelo mundo e ele não pode chegar no mundo, porque ele não tem acesso, ele está aqui dentro da nossa caixa craniana. Então ele vê o mundo pelas janelas. O cérebro percebe o mundo pelos nossos sentidos. Então os olhos, o nariz, a boca, o tato, o paladar, todos os nossos sentidos vão levando informações para dentro do nosso cérebro. Essas informações se transformam em impulsos elétricos e aí toda a mágica acontece. A visão é um dos sensores nossos que mais gasta energia para ser interpretado, para que a gente perceba. A percepção é o significado que o cérebro dá às informações que os nossos sentidos levam para ele. Então, a visão é um dos mais complexos e um dos que mais gasta energia e um dos que mais gasta processamento. E demora. Então, o que o nosso cérebro faz? E agora vamos entender por que nós somos preconceituosos. Ele otimiza fazendo o seguinte. Ele tem as informações, toda vez que eu passo por uma experiência, essas informações ficam guardadas dentro do meu cérebro, ficam armazenadas. E aí, vamos supor, eu comi feijão pela primeira vez na vida. Senti o gosto, todos os meus sensores registraram as minhas impressões a respeito do feijão. E aí o que acontece? Da próxima vez que eu comer feijão, eu não vou processar tudo de novo. O meu cérebro vai olhar para o feijão, visualmente, vai reconhecer que ele já viu aquilo uma vez,
vai catar lá dentro da minha cabeça quais foram as experiências que eu tive comendo feijão e vai reaproveitar a maior parte. Olha que malandragem, gente. Eu, na verdade, olha que coisa triste também da gente se dar conta. Eu só como feijão uma vez na vida. Todas as outras que eu repito, o meu cérebro reaproveita as informações que ele já tinha de experiências anteriores para não ter que processar tudo de novo toda vez. Então, tem uma frase da Anaïs Nin, que é uma escritora franco-inglesa, que ela diz que a neurociência consegue mostrar claramente, ela fala isso de uma maneira poética, mas a neurociência consegue confirmar isso. A gente vê o mundo como a gente é, não como o mundo é. Porque quando a gente vê um mundo, a gente está vendo, está identificando padrões e está pegando e está lendo esse mundo de acordo com o que já tem na nossa cabeça. Olha que louco isso. Então o cérebro recicla as experiências. Ele pega, vê aquela experiência e tenta aproveitar o máximo do que já tem para interpretá-la. Por isso que a gente é preconceituoso. Porque a gente pega um pedaço da informação e para não ter que processar tudo de novo, a gente interpreta tudo só com uma parte da informação. Isso é preconceito. Quando eu julgo, quando eu tiro conclusões a respeito de uma parte da informação e não da informação completa. Por isso que se chama preconceito. Porque é uma coisa que eu formo antes de ter a informação completa. Eu só tenho uma parte da informação e o resto eu concluo. Então, por isso que o nosso cérebro é construído para ser preconceituoso. Porque eu vou pegar só um pedaço daquela informação, uma amostra, digamos assim, vou levar para dentro do meu cérebro, ele vai cavocar lá as minhas prateleiras, lá tudo que eu tenho, e vai, isso aqui é feijão, então eu já sei como é que é. Claro, ele vai talvez fazer algumas comparações para ver se está mais salgado, mais doce. Tem uma cena de um filme que eu não sei se vocês assistiram, que se chama Adeus Lenin, que se passa aqui em Berlim. E tem a história de um rapaz cuja mãe ficou em coma durante os meses onde houve a transição e a queda do muro de Berlim. E ela não pode sofrer nenhuma emoção forte. E ela era uma defensora do regime da DDR, do regime socialista. Ela acorda e o muro caiu. E o filho dela decide não contar para ela que o muro caiu. Então ele faz um mundo de faz de conta. E aí ele constrói um mundo de mentira para a mãe dele, que não sai do quarto, acreditar que o muro ainda não caiu, para que ela não fique muito chocada. E tem uma cena muito interessante, porque uma das coisas que tinha na época da DDR era um pepino, que vinha lá de uma região específica, e que era um pepino que era a comida deles, que eles costumavam comer. E não existia mais esse pepino, depois que o muro caiu, acho que a empresa faliu e não existia mais. Então, a PAC Nova Lima, lembro demais, gente, uma grandíssima experiência, vamos falar sobre isso depois. Muito bem. E aí, o que acontece? Esse menino, ele pega uma embalagem de pepino usada, coloca um pepino lá qualquer que ele comprou, embrulha direitinho lá, embala e leva para a mãe comer. E a mãe elogia tanto, ela diz, nossa, não tem um pepino igual a esse no mundo. Na verdade, era qualquer um pepino. Mas porque ela viu a embalagem, o cérebro dela registrou, ele reaproveitou a experiência que ela tinha antes com os pepinos anteriores, e aí a gente vê que o que a gente experimenta no mundo, muita coisa não é real. Muita coisa é reflexo do que a gente já viveu antes. Então, por isso que a gente diz que o nosso cérebro é preconceituoso. Porque ele reaproveita, ele pega um pedacinho da informação e o resto ele deduz. Às vezes ele deduz baseado em experiências pessoais nossas. Por exemplo, eu comi pepino. Às vezes ele deduz de uma outra maneira. Por exemplo, eu acredito que a avó de vocês tenha falado para vocês que quando tiver uma cigana na rua, você não passe perto dela, porque ela vai te roubar. A avó de vocês não falou isso para vocês? Falou, fala sério. Por quê? Porque existe uma história, um preconceito de que as ciganas roubam as pessoas que passam pela rua e elas abordam as pessoas para roubar as pessoas. E aí o que acontece? Toda vez que a gente vê uma pessoa, uma moça de saia comprida na rua, eu pego aquela informação que a minha avó me deu, porque eu nunca antes tinha visto uma cigana,
E provavelmente a minha avó também não viu aquela cigana, ela pegou essa informação e herdou essa classificação de alguma outra pessoa, e aí ela pega a saia, que é um pedaço da informação, e o resto ela deduz. E ela já, com isso, ela acha que sabe tudo, o que a pessoa pensa, o que ela vai fazer, quais são as atitudes dela, enfim. Com um pedaço de informação que é uma saia, você deduz todo o resto da pessoa. Na verdade, isso é preconceito. Porque a gente não sabe. Pode ser que ela seja uma cigana, pode ser que ela roube você, mas pode ser que ela seja uma cigana e não roube, estude física nuclear, pode ser que ela seja uma estudante de moda, pode ser que ela seja uma hippie, enfim, existe uma infinidade de possibilidades para essa informação. Só que para mim é mais fácil e dá menos trabalho eu pegar esse pedaço de informação e colocar numa caixa lá que já está pronta, que eu herdei de alguém, eu nem tive o trabalho de construir. E assim o mundo vai vivendo. E é por isso que a gente está onde a gente está. Porque a gente tem preguiça de pensar e de processar toda vez a informação. Então a gente prefere pegar as coisas que já estão prontas e tirar conclusões. Tem uma história de que as pessoas racistas dizem: ah, não é que eu sou racista, eu me baseio em estatística, é que os negros cometem mais crimes. Gente, esses dias eu vi até um estudo provando que isso não é verdade, isso é mentira, que os negros estatisticamente não cometem mais crimes. E daí as pessoas ficam repetindo isso sem nenhum fundamento e vão repetindo e vão tendo como verdades. Então, e onde é que a inovação entra? O que isso tem a ver com inovação? Porque a gente sabe que isso traz injustiças, mas o que tem a ver com a criatividade e inovação? Então, a gente sabe que a gente reutiliza informações que já estão na nossa cabeça, certo? Então, vamos ver como é que o negócio funciona. Bom, segundo o Gregory Berns, que é um neurocientista, ele diz que o cérebro é um pedaço de carne preguiçoso. Ele não gosta de trabalhar e o que ele puder economizar de trabalho, ele vai economizar. Então, ele pega as informações, a gente pega as informações que a gente colhe durante todo o dia com os nossos sensores, manga com leite, exatamente. Tem coisas assim, são lendas urbanas também. Tem todas as histórias por trás, né? Mas enfim, o que acontece? Durante o dia, o nosso cérebro, ele vai recolhendo as informações que vêm pelos nossos sentidos. Então, tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, tudo que eu sinto, tudo que eu como, vai para dentro. Eu vou chamar assim um quartinho, um buffer, onde as informações vão ficando lá dentro. É claro que eu não consigo captar tudo, porque são muitas informações, a gente está mergulhado em informações sensoriais. Então eu não consigo prestar atenção em tudo que eu vejo e não consigo escutar todos os sons que chegam até mim. Por isso que uma pessoa é diferente da outra, porque nós usamos os nossos filtros pessoais para selecionar o que a gente quer absorver e o que a gente não quer. Tem coisa que a gente ignora. Mas, enfim, das coisas que a gente quer absorver, a gente traz para dentro da nossa cabeça. Então, vai tudo para dentro da nossa cabeça e eu vou usar uma metáfora, um quartinho, que é um quartinho ali que eu vou jogando as coisas dentro e as informações vão ficando ali. Então, o que acontece? Quando eu relaxo, ou seja, eu paro de colocar coisas para dentro deste quartinho, o que acontece? Eu estou lá, fui tomar banho, fui relaxar, fechei os olhos, vou escutar uma música. E aí o meu cérebro, que é esperto, falou assim: parou de entrar coisa no quartinho, vou aproveitar e arrumar essa bagunça, que senão depois eu não consigo recuperar mais nada. Então o que o nosso cérebro faz? Ele aproveita o tempo que eu estou relaxado para arrumar a casa e colocar, eu chamo de prateleirinhas, claro que não são prateleiras, porque são conexões neuronais, mas a gente pode usar prateleirinha para ficar mais fácil. Ele vai guardar as informações nos lugares certos para que ele possa recuperar depois para reutilizar, porque ele precisa muito reutilizar as informações. Então, o que ele faz? Comi feijão. Então, a informação do feijão, ele vai olhar ali a informação do feijão e vai dizer assim: eu já tenho uma prateleirinha que é para feijão, vou lá guardar. E assim ele vai guardando todas as informações que eu recebi durante o dia. Importante, se eu não relaxar, se eu não parar de colocar coisa para dentro, o cérebro não tem tempo de fazer a limpa no quartinho. Por isso que quando a gente está o tempo todo recebendo estímulos, a gente não consegue se lembrar de nada. A gente fica travado, a gente fica com bloqueio criativo, não funciona a nossa cabeça, porque está entulhada. Então é necessário eu
algumas horas por dia, pelo menos, eu tirar o meu celular da frente da minha cara, porque a gente não tira isso. Então é importante que a gente tire esses estímulos todos, relaxe e dê um tempo para o nosso cérebro fazer esse trabalho de faxina e de organização. Então ele faz isso. Como é que ele faz isso? Então ele pega as informações que eu recebi e tenta guardar nos lugares onde tem. E aí quando ele recebe uma informação nova, que ele não sabe onde guardar. Por exemplo, eu comi, faz um tempo atrás, um hambúrguer de minhoca. Isso é verdade, tem até um dos episódios do Berlin Tech Talks, que é o nosso programa de tecnologia, tem um vídeo onde a gente come hambúrguer de minhoca. Eu nunca comi hambúrguer de minhoca. Então, aí agora a gente comeu. E aí, o que eu faço com essa informação que o meu cérebro não tem onde guardar? É claro que ele vai tentar achar o mais parecido para tentar classificar junto. Mas se eu sou uma pessoa consciente, eu vou tentar construir uma prateleirinha nova para aquela informação nova. E isso é a musculação mental. Toda vez que a gente aprende uma coisa nova, a gente constrói prateleirinhas novas dentro da nossa cabeça. Vocês se lembram quando vocês estavam aprendendo a dirigir, quem dirige? Quando você está aprendendo a dirigir, dói a cabeça, porque você está construindo as prateleiras. Você tem que prestar atenção onde é que coloca o pé, onde é que coloca a mão, onde é que coloca... Enfim, a gente fica doido, porque cansa, porque a gente está construindo prateleiras novas na nossa cabeça. Isso é como ir na academia. Primeiro dia que você faz musculação na academia, você não chega em casa, parece que passou um caminhão em cima? Pois é, aprender coisas novas é a mesma coisa. Quando a gente está aprendendo uma língua nova, aí você vai numa festa, tá todo mundo falando alemão, no meu caso. Eu fico 2 horas na festa, eu chego em casa, parece que passou um caminhão por cima de mim. É muito cansativo, porque você tem que pensar em cada coisa. E cada palavra nova você tem que, ou quando você assiste aula, cada palavra nova você tem que construir uma prateleirinha na sua cabeça que ainda não existe. Esse trabalho de marcenaria, que é construir prateleiras, é o que a gente chama de musculação mental. Qual é o benefício dele? É que quando eu vejo uma moça de saia comprida na rua, em vez de eu só ter uma prateleirinha que é para guardar cigana, eu tenho 95 prateleirinhas para classificar aquilo. Então eu tenho muito mais opções, eu sou muito mais refinada para poder classificar. Eu continuo sendo preconceituosa, porque eu continuo reaproveitando as informações, eu continuo reaproveitando e continuo classificando as pessoas e colocando rótulos, porém fica mais sofisticado, eu fico menos grosseira, eu fico menos simplória, eu fico menos simplista e eu fico menos injusta. Então quando a gente consegue construir prateleiras todos os dias na nossa cabeça, o nosso mundo fica maior. Essas prateleirinhas que a gente constrói na nossa cabeça é o que a gente chama de repertório. Quanto maior o meu repertório, ou seja, quanto mais prateleiras eu consigo construir na minha cabeça, mais eu sou rica, mais o meu mundo é maior. Eu costumo dizer que o mundo é do tamanho do meu repertório. Quanto mais coisas eu aprendo, mais possibilidades eu tenho e maior é o meu mundo. Se eu como arroz e feijão todo dia, se eu acho que na questão de gênero só existe homem ou mulher porque eu aprendi que é assim. Gente, o mundo está pouco se lixando do que você acha, o que você não acha. As coisas existem, ponto. Você tem que achar um lugar na sua cabeça para registrá-las. Não é uma questão de concordar ou não concordar. As coisas existem. O mundo é complexo, o mundo é cheio de variações. O mundo é cheio de coisas extraordinárias. Quando você se limita ao arroz e feijão e às 3 prateleirinhas que você tem na cabeça, o que acontece? A sua vida fica daquele tamanho. E aí, quando acontece isso, então eu só tenho 2 prateleirinhas para colocar gênero. Ou você é homem ou você é mulher. Se não for nenhuma dessas 2 coisas, eu travo. Porque eu não tenho prateleira para classificar essa pessoa. E o que acontece? Essa pessoa vai continuar existindo? Só que aí, como eu não sei lidar com isso, eu travo e eu entro em pânico. Tem pessoas que estão há tanto tempo sem construir prateleiras novas que elas não sabem como construir prateleiras novas. Elas entram em pânico. E quando a pessoa entra em pânico, o que ela tenta? Ela tenta voltar a fazer o mundo caber dentro da cabeça dela. E o mundo não cabe dentro da nossa cabeça pobre de poucas prateleiras. O mundo não cabe na cabeça nem de alguém que seja muito rico de prateleiras, que dirá de alguém que é pobre. Então, o que as pessoas costumam fazer? Elas costumam tentar eliminar isso da realidade como se fosse resolver, como se as coisas fossem deixar de existir porque não cabe na minha cabeça, então para mim não existe. Isso traz sofrimento para todas as partes envolvidas.
Isso prejudica em todos os aspectos. Na questão da inovação e da criatividade, é muito complicado, porque o que é a inovação? A inovação é eu conseguir transformar uma ideia num negócio. E aí eu preciso ter muitas ideias. Eu tenho uma outra live que fala como a gente precisa ter ideias, como é que a gente faz para ter ideias. Mas o pré-requisito para ter ideias é ter repertório. E o que é repertório? Eu ter prateleiras novas, eu ter muitas prateleiras na minha cabeça, para poder pegar as informações e recombinar e transformar em alguma coisa nova. Então, quando eu não sei mais construir prateleiras, quando eu tento forçar e fazer com que o mundo caiba na minha meia dúzia de prateleirinhas que eu nem construí, que eu herdei de alguém, porque alguém me disse que era assim, eu acreditei e pronto. O que acontece? O meu mundo fica pequeno. E aí eu sofro e eu faço as outras pessoas sofrerem. E eu não sou mais criativa, eu não consigo inovar, eu não consigo ter ideias originais. Porque pensa bem, se eu só tenho 3 prateleirinhas, arroz, feijão e ovo, eu não consigo fazer 50 combinações com isso. Eu só consigo fazer 3 fatorial, eu acho. Que é 3 vezes 2 vezes 1, sei lá. Enfim, matematicamente, eu tenho uma limitação para gerar ideias a partir de um conjunto limitado de matéria-prima. Então, o que eu preciso fazer para ser mais criativa e para inovar? Eu preciso me acostumar a construir prateleirinhas todos os dias. No começo vai doer, claro. É quando eu vou para a academia e começo a fazer musculação. Eu chego quebrada, dói, incomoda. Dá dor de cabeça. Gente, pensar dói. Assim como fazer musculação, assim como fazer exercício físico dói, fazer exercício mental também dói, mas é necessário para você manter uma saúde mental boa. Então você precisa se exercitar mentalmente. E qual que é esse exercício mental? É eu me acostumar a construir prateleirinhas novas todos os dias. E como é que eu faço isso? Apresentando para o meu cérebro coisas que ele não tem como classificar, que ele não conhece, que ele não tem prateleiras prontas. Então, como é que a gente faz isso? Por exemplo, viajando. Quando a gente viaja, a gente vê que existem pessoas que vivem de uma maneira diferente da gente, que elas comem coisas diferentes, que elas ocupam espaços diferentes. Então, quando a gente viaja, claro, gente, pegar um avião, cruzar o oceano e entrar num shopping não é viajar, tá? Pode ser divertido, pode ser muito legal, mas em termos de repertório não acrescenta nada. Shopping é igual no mundo inteiro. E os produtos são meio parecidos. Então, assim, quando eu falo em viajar, eu estou falando não é alugar um carro e ficar engaiolado lá, encapsulado, olhando. Isso aí é quase como olhar pela internet. Quando eu falo em viajar, significa entrar, pegar ônibus, andar na rua, comer o que as pessoas do lugar comem, tentar conviver de alguma maneira com elas, tentar viver o lugar. Porque é isso que vai me trazer informações novas que eu não tinha, que eu não conhecia. Comidas que eu nunca experimentei, que eu nem sabia que existiam. Outra maneira de ampliar o repertório, conversar com gente que discorda da gente, com gente que a gente não concorda, com gente muito diferente. O pessoal, eu não me lembro, desculpa, o nome da pessoa da APAC, que eu fui visitar com o tio Flávio, que é um grande amigo meu, que é o maior responsável por ampliar meu repertório quando eu vou no Brasil. O que acontece? A APAC é a Associação de Apenados. É uma associação, ai que feio, agora não lembro mais o significado da sigla, eu sou ruim para guardar nomes. Mas a APAC funciona mais ou menos assim, você vai preso, vai para um presídio, e se você tiver bom comportamento e tem alguns outros critérios, você pode ir para esse presídio, que é um presídio alternativo, que é administrado pelos próprios presidiários, uma coisa revolucionária. Eles cozinham, eles limpam, eles fazem tudo, e eles cozinham, ou seja, eles têm faca na mão, eles têm todos os meios para fugir, mas eles não fogem, eles têm inclusive a chave da cadeia. E eu fui visitar esse lugar com o tio Flávio. E depois, se vocês quiserem, eu até tenho uma matéria no meu blog, onde eu relato essa experiência, que foi uma experiência muito transformadora. Mais transformadora porque quando eu cheguei lá, eu imaginei que ia ver um monte de gente com cara de bandido, né? Porque a gente acha que bandido é um ser de outro planeta. Não. Todas aquelas pessoas que estavam lá, era um presídio masculino, podiam ser meus irmãos. Eram muito parecidos. A conversa era muito parecida, as histórias deles eram pessoas que não tiveram oportunidade. É claro que ali estavam as pessoas que estavam por bom comportamento, né? Mas tinham pessoas que tinham sido presas injustamente, enfim, tinha um universo de coisas que eu jamais imaginei que existisse. Onde você
tem um sistema prisional dentro do Brasil, onde os presos têm a chave da cadeia e não fogem. Isso existe, tá, gente? Isso abre a mente da gente. Outra coisa que o tio Flávio me levou também, moradores de rua. Tem albergues para moradores de rua. Qual que é a história desses moradores de rua? Como é que eles foram parar lá? Podia ser qualquer um de nós. A coisa mais impressionante de você visitar um albergue é que nada impede você ser a próxima pessoa a estar lá. Não impede. Porque tem algumas situações da vida que a gente não controla e não impede que a gente seja a próxima pessoa a estar lá. Assim como refugiados de guerra, também podia ser a gente. Então, cada vez que a gente conhece realidades muito diferentes e a gente consegue sair um pouco da nossa bolha, a gente está construindo prateleiras novas no nosso repertório. Aprender uma língua constrói um guarda-roupa inteiro no seu repertório. Inclusive, existem estudos que mostram que o seu cérebro se modifica fisicamente. Quando você fala outra língua, você assume inclusive outra personalidade, porque tem o conjunto de prateleiras para aquela língua é diferente do seu conjunto original de prateleiras. E ele usa as referências diferentes. E é fisicamente perceptível isso. Então, isso é uma ampliação de repertório, isso é um exercício para o cérebro incrível. Então, claro que nem todo mundo tem a oportunidade de viajar, nem todo mundo tem a oportunidade de aprender línguas. Mas fazer trabalho voluntário, todo mundo pode. Mas não é trabalho voluntário assim para, meu Deus, como eu sou magnâmica, como eu sou generosa, eu vou lá cuidar dos pobrezinhos. Não, gente. Isso aí não é generosidade da parte de quem faz. Quem faz está ampliando o seu repertório. Pensa que você está fazendo um curso sem pagar por ele. Aquelas pessoas estão te ajudando a ampliar o seu repertório, assim como se você estivesse fazendo um curso. Então você não está sendo bonzinho, você está sendo beneficiado, o seu repertório está sendo ampliado quando você faz um trabalho voluntário. Você não é o bonzinho. Você está ganhando muito com isso. Talvez você esteja ganhando mais do que a pessoa que você acha que está beneficiando. Então, conversar com estranhos. Eu ainda não tenho esse hábito. O tio Flávio, eu adoro sair com ele porque ele sai com todo mundo na rua e puxa a conversa. Isso aí talvez seja porque eu sou mulher, a gente é mais vulnerável. A gente tem uma série de caixinhas prontas na nossa cabeça que dizem que, olha, não conversa com estranhos, muito menos se eles forem homens, porque pode ser interpretado de maneira errada. Então tem uma série de questões aí de segurança. Mas se a gente tiver oportunidade, estiver num ambiente seguro e controlado, converse com estranhos. É muito legal, porque é um outro universo, porque esse estranho ele está compartilhando o guarda-roupa, as caixinhas dele, as prateleirinhas, com você. Quando uma pessoa compartilha as caixinhas dela com você, o seu repertório se amplia. Aquela história de pensar fora da caixa não existe. A caixa é o nosso repertório. A gente não tem como pensar fora do nosso repertório. O que a gente pode fazer é se conectar com outros repertórios para ampliar a nossa caixa. Então, tudo que a gente aprende, tudo que a gente vive, tudo que a gente experiencia, tudo que a gente compartilha, a gente contribui para a gente ampliar o nosso repertório. Então, a gente precisa aprender ou reaprender ou praticar a construção de caixinhas, de prateleirinhas novas na nossa cabeça para que a gente possa ampliar o nosso repertório. Com isso, a gente consegue ser mais criativo, porque a gente tem mais matéria-prima para misturar, e a gente consegue também ser menos injusto. Porque toda vez que a gente se depara com uma situação nova, a gente já está preparado, em boa condição física, para ir lá e construir uma prateleirinha nova para aquela situação. Em vez de reutilizar uma situação que eu vivi anteriormente e que talvez não tenha nada a ver. Talvez seja até injusta a comparação que eu esteja fazendo. Então, quando a gente já está turbinado e quando a gente já está azeitado e que a gente já está acostumado a construir prateleirinhas novas na nossa cabeça, a gente vai reutilizando menos do que a gente já tem. E a gente vai ampliando mais o nosso repertório. Então, isso aí vai ficando cada vez... O nosso mundo vai ficando cada vez maior. Então, por isso que a gente tem que... as pessoas que são muito preconceituosas, são aquelas pessoas que... para mim é assim ou assado, se não for assim é assado e acabou. O que acontece com essas pessoas? Elas não sabem mais construir prateleiras. Eu tenho pena, porque o mundo delas é desse tamanhinho. E elas querem que o mundo real caiba nessa cabecinha. Não cabe. Essa pessoa sofre, essa pessoa maltrata os outros, essa pessoa julga de uma maneira injusta. E faz mal para todo mundo. Então,
Se todo mundo aprendesse a construir mais caixinhas nas cabeças, nas respectivas cabeças, conseguisse ampliar o seu repertório e entender que o mundo é grande, é complexo, é variado e não se limita ao que eu acho, ao que eu acredito e ao que eu aprendi, todo mundo vai sair ganhando, porque todo mundo vai ficando mais rico. Então, assim, mas eu aprendi que X é igual a Y. Não, gente. Talvez seja Z, talvez seja outra coisa. Vamos parar. Primeira coisa que a gente tem que fazer, e até eu fiz a resenha de um livro essa semana sobre o quão ignorante a gente não tem noção da nossa ignorância. A primeira coisa que a gente tem que fazer para construir caixinhas novas é duvidar do que a gente já sabe. Na verdade, a gente não sabe nada. A gente sabe porcaria nenhuma. O nosso conhecimento como indivíduo é ridículo. Se eu pedir para vocês desenharem aí o funcionamento de uma coisa simples, de um zíper, duvido, eu não consigo. E a gente acha que conhece zíper, a gente tem familiaridade com este objeto, é diferente de entender como ele funciona. A gente sabe muito pouco a respeito das coisas. Então, o que a gente precisa fazer e por que o preconceito prejudica a inovação? Porque o preconceito faz com que a gente sempre reforce as mesmas caixinhas que já tem na nossa cabeça, que muitas vezes não foram construídas por nós, que a gente herdou por alguém, porque minha avó dizia que moça de saia comprida era cigana e que eu tinha que sair correndo e que ela não era uma pessoa boa. Então eu herdei essa caixinha de alguém, eu uso essa caixinha para tirar conclusões a respeito de coisas que acontecem comigo no dia a dia, e isso prejudica todos os envolvidos, prejudica a moça que está andando na rua, prejudica a mim. Por quê? Porque no momento em que eu não sei colocar coisas novas para dentro da minha cabeça, eu não consigo lidar com o diferente, eu não consigo construir espaços novos dentro da minha cabeça para acolher as diferenças que eu consigo ver no mundo, eu me torno muito pobre e pouco criativa. Então, para que a gente seja mais criativo e mais inovador, eu preciso exercitar a construção de caixinhas dentro da minha cabeça. Como eu faço isso? Me expondo a situações, a coisas, a experiências que eu nunca vivi antes, que eu não tenho pronto, eu não tenho como classificar, eu não tenho onde guardar isso na minha cabeça. Tem uma pergunta aqui, tem no feed dela o nome do livro e tem a resenha no blog dela. Exatamente, gente. Depois que acabar a live, eu tô quase acabando porque eu quero economizar o tempo de vocês, vai pro Instagram, pro Instagram TV, e depois eu vou salvar e vou subir pro YouTube. Então, eu sou muito facinha nas redes sociais, vocês podem comentar, podem perguntar, podem pedir referência que eu mando o link, ou vocês podem entrar lá no meu blog e se divertir bastante, porque o meu blog... Acho que tem 13 anos, não, tem mais, sei lá, meu blog tem muito tempo, é muito velho. Tem muito conteúdo lá, tem muitos livros resenhados e vocês podem ir lá e se divertir quando não estiver fazendo nada de muito interessante. E, inclusive, ler livros é uma maneira de a gente ampliar o repertório. Ver filmes é uma maneira de ampliar o repertório, porque a gente se coloca na situação, a gente se coloca no repertório de outra pessoa e começa a viver a vida e enxergar a história com os olhos dela. Isso vale muito mais para livros do que filmes, tá, gente? Eu queria dizer que ver filmes é uma coisa muito boa, amplia repertório, porém, do ponto de vista cerebral, de estrutura cerebral, as sinapses que nós usamos quando a gente assiste um filme é diferente das que a gente usa quando lê um livro. Por quê? Porque quando a gente lê um livro, a gente está vendo um papel com letrinhas, com códigos. Aquilo tem que se transformar num mundo. E este mundo é construído dentro da minha cabeça. Tem uma frase que eu não me lembro o nome, do autor, que diz que um romance, por exemplo, não é um romance é um manual de instruções para que o leitor possa construir um romance dentro da cabeça dele. Então, quando a gente lê um livro de ficção, é muito interessante, porque o que você tem é papel e umas coisas escritas em preto. Você transforma aquilo num mundo complexo, com sentimentos, com cenários, com tudo. Então, isso, para o cérebro, é uma coisa muito rica e muito intensa. Um filme é interessante, mas já está pronto, você é totalmente passivo. Você só está observando. Claro que é interessante, mas é uma experiência totalmente diferente. Então, se vocês puderem ler mais do que assistir filmes, o cérebro de vocês agradece e o repertório também fica mais rico. Então, comidas diferentes.
Comer coisas diferentes amplia o meu repertório. Se eu como arroz e feijão todo dia, eu não como mais, né? Porque o meu cérebro já vai lá e registra automaticamente. Se eu tento comer coisas diferentes, eu crio prateleirinhas novas, sons diferentes, cheiros diferentes. Então, eu fui fazer, faz alguns anos eu fiz dança-teatro. Gente, eu achava que sabia dançar, mas quando você faz dança-teatro e você tem que criar uma história no intervalo de uma música, eu esgotei meu repertório corporal nos primeiros 3 minutos, depois eu não tinha mais o que fazer. Porque eu descobri que meu repertório corporal era muito pobre. Se você comparar com um bailarino profissional, que tem um repertório muito mais rico, então quanto mais a gente conseguir enriquecer nosso repertório em todas as áreas, em todos os sentidos, melhor pra gente. Vamos ler A Peste do Camus, exatamente, para seguir em termos de quarentena. Dá para ampliar repertório na quarentena, tá, gente? Com lives, com vídeos, com livros, conversando com outras pessoas, comendo, cozinhando. Tem gente que não sabia cozinhar e agora está cozinhando. Dançando, fazendo movimentos novos com o corpo, cuidado para não se machucar, mas é tudo muito bom. Interagindo principalmente com outras pessoas, interagindo com animais. Quem tem animal de estimação em casa também é muito bom. Tentando experimentar coisas que você nunca experimentou antes, fazer escultura, pintar, cozinhar, bordar, fazer tricô, sei lá, gente, inventa uma coisa que não existe ainda. Quanto mais a gente exercitar, melhor para o nosso cérebro. E aí, só para fechar, então, mensagem final, gente, façam coisas que vocês nunca fizeram antes. Aprendam coisas que vocês nunca... Aprender uma língua, gente. Aprender uma língua, você não aprende só as palavras, você aprende uma cultura inteira. É uma coisa muito rica aprender uma língua. Conversar com outras pessoas, entender pontos de vista diferentes de vocês. Sei lá, pessoas que tenham limitações físicas, pessoas cegas, pessoas que não podem andar, tem gente que não pode mexer nenhum músculo. Como é que ela vê o mundo? O repertório dela é totalmente diferente do nosso. Vamos trocar essas caixinhas. Todo mundo sai ganhando nessa troca, nessa comunicação. O ser humano só consegue evoluir por causa dessa troca de caixinhas, por causa desse compartilhamento de informações. A gente não consegue viver tudo numa encarnação só, numa vida só. Então a gente precisa realmente trocar com os outros e quanto mais a gente troca, mais rico a gente vai ficando. E só para fechar, gente, tem uma pesquisa no Canadá, e quem quiser eu passo o link da pesquisa original da Universidade Canadense, que chegou à conclusão de que as pessoas mais preconceituosas, ou seja, aquelas que eram mais resistentes a mudanças, que mais se apegavam a dogmas e a regras que elas aprenderam, sei lá de onde, menos capacidade cognitiva essas pessoas tinham, ou seja, elas eram menos inteligentes. Quanto mais uma pessoa se tranca para o novo, quanto mais ela resiste, quanto mais ela espreme o mundo para caber dentro da cabecinha dela, menos inteligente ela é. E não sou eu que estou dizendo, foi feito um estudo e hoje em dia a gente está vendo no mundo inteiro esse fenômeno de pessoas que resistem, que querem que o mundo volte como era, sei lá, 40 anos atrás, ou que o mundo volte, que as pessoas se comportem de uma maneira X ou Y, porque sempre foi assim, porque antigamente que era bom. Essas pessoas estão tentando fazer o mundo encolher para caber na cabeça delas. Não vai caber. O mundo é mais complexo, é maior, ele é rico, ele é diferente, ele é esquisitíssimo. Ele tem muitas coisas absurdas. E se a gente negar que essas coisas existem e que esse mundo é assim, azar o nosso. O mundo tá nem aí para isso, ele não vai dar a menor bola. Nós é que vamos sair perdendo. Então a gente tem que fazer um esforço para acompanhar, para fazer o máximo de mundo caber na nossa cabeça, para que a gente fique mais rico, para que a gente leve a sério a história de que o mundo é do tamanho do nosso repertório. Vamos fazer o nosso mundo ficar grande, vamos ser mais criativos, vamos ter mais ideias, vamos ampliar o nosso repertório. Tá, gente? Era esse o recado que eu queria dar. Eu não sei se eu falei muito rápido ou se eu não fui muito didática. Queria ver se alguém tem alguma pergunta. Eu vi que tinha vários comentários aqui no meio, mas enquanto falo, eu li alguns, mas aí para não me desconcentrar eu acabei não prestando muita atenção. Mas basicamente a ideia é que a gente se abra para... tem uma pergunta aqui que eu vi que tem. Floripa de olho nas novas ideias. Ai, que delícia! Floripa. Muita coisa boa, né, gente? Se a gente abrir a nossa cabeça para deixar o mundo entrar dentro dela, é muito bom. Todo mundo vai sair ganhando, todo mundo vai
vai sair mais rico. E eu posso dizer para vocês que é difícil, dói. Eu também sou muito preconceituosa, sou como todo mundo. A gente é preconceituoso, a gente faz um esforço para não ser, mas continua sendo. Mas é como eu disse, a gente vai continuar reutilizando caixinhas, mas vamos dar mais oportunidades. Em vez de ter só 3 caixinhas para classificar o mundo inteiro, vamos ter 950. Vai ser muito melhor, a gente fica muito mais inteligente, inclusive, né? Certo, gente, o mundo é do tamanho do nosso repertório. Nosso mundo é do tamanho do nosso repertório. E a outra frase que eu queria deixar para vocês é a da Anaïs Nin. A gente vê o mundo como a gente é, não como ele é. Tá bom, gente? Eu adorei. Oh, mãe! Adorei todo mundo. Se vocês gostaram, compartilhem com os amigos de vocês. Vamos fazer uma campanha para o mundo ser mais rico, né? Compartilhem essas informações com quem vocês conhecem, com quem vocês acham que está precisando de uma sacudida, de que precisa entender um pouquinho melhor as coisas, que pode ampliar o seu repertório e talvez esteja perdendo oportunidades. Sério, gente, muito obrigada por tudo. Daqui a uns 15 ou 20 dias eu vou fazer uma outra live sobre liderança. E aí eu espero vocês lá também, tá bom, gente? Tchau, muito obrigada pela presença de vocês. E fiquem à vontade para escrever, compartilhar, perguntar e divulgar nas redes de vocês, tá bom, gente? Tchau! Agora eu tenho que saber como eu beenden.